Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão, e é uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento. Espera que tá, a luz está refletindo aqui, ó. Eu vou só baixar um minutinho essa persiana. Como vocês sabem, segunda-feira é o dia de Eduardo Brasileiro, mas ele teve um impedimento, então estou eu aqui, eu não estava muito preparada. Então, eu queria, primeiramente, eu não vou ler os comentários do dia anterior, porque não foi minha a fala, né, na segunda passada. Então, não tenho nada para ler. Mas, eu queria pedir que vocês me ajudassem a construir esse Paz e Bem no dia de hoje, porque ele vai ser muito improvisado. Então, tenham paciência comigo e vamos tentar conversar, dialogar um pouquinho. Eu vou ter que ler, eu não estou com o Paz e Bem preparado em texto no meu computador, como eu sempre faço. Então, vou ter que abaixar os olhos às vezes, então um pouquinho de paciência comigo, mas é com muita alegria que estou aqui. Está sendo gravado, né? Hoje é domingo à noite, eu soube faz uns minutos que ele não estaria e vim aqui com muita alegria falar com vocês. Então, há uns, eu não sei se há uns 12 dias, enfim, em algum momento, no Boas Palavras para um Bom Dia, a Dora falou da Adélia Prado. E, curiosamente, eu estou estudando um livro que também tem Adélia Prado, a obra de Adélia Prado, por conta da teóloga que esteve conosco no Paz e Bem, que é a Maria Clara Bingemer. Ela esteve no Faustino Teixeira Convida. E esse livro é organizado por ela, né, que se chama, tem Adélia Prado, Hannah Arendt, Cecília Meirelles, Simone Weil e Teresa Dávila. E eu estou justamente na parte de Adélia Prado, porque a parte de Hannah Arendt eu estudei por uma outra live que entrou aqui no canal, quando a gente falava de filosofia, se não me engano o nome da live, o nome do vídeo que entrou aqui, Mulheres em Tempos Sombrios, que eu fiz, então, com o pessoal do Nordeste, de um coletivo do Nordeste. Se você não viu, vejam, dá uma olhada lá e vejam o que vocês acham desses dois vídeos, tanto da Dora quanto que a gente fala de Hannah Arendt. Esse barulho que vocês estão ouvindo, vocês desculpem, mas é que a máquina estava ligada de pão, então não tem como. Mas vamos lá. Então, eu vou pegar um dos textos aqui que vai dizer que Adélia Prado é mulher de palavra, mulher da palavra. O texto é de José Carlos Barcelos, e ele vai dizer assim, que a poesia da Adélia Prado, ela se revela bastante original, porque ela consegue articular um todo coeso e coerente com as tradições da poética brasileira, que ela tem uma identidade feminina muito marcada, um estilo de vida típico de uma pequena classe média interiorana, e um universo simbólico do catolicismo popular tradicional e um forte apelo erótico e sensorial. E daí que eu acho muito bonito. Alguns de vocês devem estar acompanhando Mulheres e Mitos, quando a gente vem desconstruindo mitos sobre as mulheres, na questão da sexualidade, do erotismo, do posicionamento político, de vida. Então, quando a Adélia traz isso, me toca bastante a poesia dela, esse apelo erótico, sensual, porque nós mulheres somos muito oprimidas, né, castradas na sociedade. Então, é importante reconhecer isso dentro de um contexto tão diverso, que é um contexto interiorano. Então, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, que esses aspectos já foram anteriormente explorados, né, é a opinião dele, por Bandeira, Drummond e Cecília Meirelles, né, e em outros gêneros até pelo Suassuna, Ariano Suassuna. Mas que a Adélia, nos livros dela, ela vai dar um tratamento de uma dicção poética que é meio, inconfundível, né? E ele vai dizer que tem isso, aí tem uma teologia que chama a atenção. E essa teologia, para ele, está no centro da poesia adeliana, porque opera com o mistério da encarnação, da fé cristã. E aí ele vai citar alguns poemas, mas eu escolhi um poema aqui para ler para vocês, que é o seguinte: Deus não rejeita a obra de suas mãos. Então, nesse poema diz assim: é inútil o batismo para o corpo e o esforço da doutrina para ungir-vos. Não coma, não beba, mantenha os quadris imóveis, porque estes não são pecados do corpo. A alma, sim, a esta batizai, crismai, escrevei para ela a imitação de Cristo,
O corpo não tem desvãos, só inocência e beleza. Tanta que Deus nos imita e quer casar com sua igreja, e declara que os peitos de sua amada são como os filhotes gêmeos da gazela. É inútil o batismo para o corpo. O que tem suas leis as cumprirá. Os olhos verão a Deus. É muito tocante, né, sem ofender nenhuma das tradições e pedindo licença para dar continuidade a essa poesia, mas é muito tocante não ter o corpo martirizado. No multiverso espírita, nós não acreditamos também em martirizar o corpo, muito pelo contrário, acreditamos que ele tem que viver em perfeita harmonia com o espírito, quando possível, para que se tenha êxito reencarnatório, inclusive. E no caso do corpo vir em condições adversas, que isso também, de alguma forma, o espírito compreenda, continue, para que possam lograr uma caminhada conjunta que seja bastante importante. E aí ele vai dizer o seguinte: na poesia de Adélia existe uma espiritualidade da encarnação que se abre numa valorização do cotidiano e do erotismo com espaços privilegiados do encontro com Deus. E nisso se mostra sua profunda sintonia com a cultura contemporânea. Isso a gente sente, né, que é muito atual falar de Adélia Prado. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai citar aqui Armindo Risi, vai dizer o seguinte: a queda das utopias históricas e, ao mesmo tempo, a necessidade de não fazer concessões às fugas da história fazem da vida cotidiana lugar da manifestação do espírito no presente. E ele vai dizer que esse erotismo em Adélia Prado tem que ser compreendido nessa tensão entre a queda das utopias, o colapso das grandes narrativas e a rejeição às diversas formas de fuga da história. E daí ele vai dar um outro poema dela, que tem uma espiritualidade aqui muito bonita, e eu vou ler para vocês, que se chama Grande Desejo. Nesse poema de Adélia Prado, ele vai dizer assim, ela vai dizer assim: não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia, sou mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Faço comida e como. Aos domingos bato o osso no prato para chamar o cachorro e atiro os restos. Quando dói, grito ai. Quando é bom, fico bruta. As sensibilidades sem governo. Mas tenho meus prantos, claridades atrás do meu estômago humilde e fortíssima voz para cânticos de festa. Quando escrever o livro com o meu nome, e o nome que eu vou pôr nele, vou vir com ele a uma igreja, a uma lápide, a um descampado, para chorar, chorar e chorar, requintada e esquisita, como uma dama. Nesse momento em que nós ficamos reclusos, nessa quarentena, acho que muitos de nós experimentamos isso, né? Se não estávamos acostumados com esse cotidiano de casa, de família, do cachorro, do osso, né? Para aqueles que têm, claro, mas do povo também, de acompanhar todo esse povo nas suas mais diferentes circunstâncias, acho que ficou uma mensagem muito clara do que a Adélia está falando aqui, né? Ela tem aqui uma mensagem cristã. Então, é muito, né, curioso uma mulher que fala isso, porque muitas vezes a internet também faz isso, né? Nos faz, às vezes, pensar que as pessoas têm uma vida muito diferenciada, e é isso, né? Bate o osso pro cachorro. Daí ele vai fazer algumas leituras aqui que eu não vou fazer porque eu não sei, ele vai fazer a leitura eclesial, eu não sei acompanhar isso muito bem, mas ele vai fazer uma leitura que é a que interessa bastante para mim nesse Faz Bem, que é a leitura sensorial. Ele vai dizer o seguinte, que a leitura, que não é uma leitura solitária, né, Adélia Prado, mesmo quando ela se processa na solidão, ela não é solitária. Então ele vai trazer um poema aqui que é o Gregoriano. O que há de mais sensual? Os monges no canto-chão espalmam, como só pode fazê-lo, uma flor toda aberta, desperta, espumilha a rosa, contra o melancólico e o cinza. Um dia veremos a Deus com nossa carne, nem é o espírito, quem sabe, é o corpo mesmo, o ouvido, o canal lacrimal, o peito aprendendo, respirar é difícil. Isso me lembra, inclusive, né, bastante a questão que já foi comentada nas redes do George Floyd, né? Não posso respirar, que nós tivemos aqui uma versão com outro entregador. Então,
hoje mais do que nunca, em tempos de Covid, respirar é difícil, né? Nesse ambiente que nós estamos vivendo. Mas ela vai fazendo de toda essa experiência, de toda essa experiência artística, uma transcendência. Então, ali vem, você sente, de certa forma, o canto, a música, a arquitetura, a pintura, a escultura, o teatro, tudo isso você sente em Adélia Prado, para quê? Para conversar com esse sensorial. Isso é uma coisa que nós trabalhamos muito no grupo de Filosofia em Movimento, que é o grupo da Fernanda Carlos Borges, que nós fazemos pelo canal dela, é uma coisa que se chama barraco filosófico. Então, nesses momentos, por isso que ela disse no último Mulheres e Mitos que era por conta da minha participação no barraco que ela fez no Mulheres e Mitos Antígona contra Bolsonaro. Por quê? Porque lá nós fazemos essa união da arte com o corpo, com a filosofia. Então, a Adélia também nos traz essa beleza, né, de podermos olhar tudo isso. E aí ele vai falar que existe uma leitura para a Adélia, tem várias outras aqui no texto dele, que é longuíssimo, mas tem uma leitura que é dramática, que mantém a tensão entre palavras e gestos. Então, não se trata de uma palavra esvaziada de significado, né? Que é um mero instrumento de comunicação, mas é uma troca de informação numa perspectiva funcional, de palavra plena, de que ela é portadora de um mistério. E aí ele vai dar um poema aqui que se chama Missa das 10. Frei Jacome prega e ninguém entende, mas fala com piedade para ele mesmo. E tem mania de orar pelos paroquianos, as mulheres que depois vão aos clubes, os moços ricos de costumes piedosos, os homens que prevaricam um pouco em seus negócios, gostam todos de assistir à missa do Frei Jacome, povoada de exemplos de vida de santos, da certeza marota de que, ao final de tudo, uma confissão in extremis garantirá o paraíso. Ninguém vê o cordeiro degolado na sua mesa, o sangue sobre as toalhas, seu lacinante grito. Ninguém, nem Frei Jaco. É uma espiritualidade bastante dramática, mas que traduz muito do que nós estamos vendo com essas pretensas criaturas aí que se dizem de Deus e vem fazendo tantas maldades, principalmente com os mais simples e mais pobres em época de pandemia dentro do nosso país. Mas e ela está narrando isso que parece que ela escreveu ontem, né? Se nós formos pensar, parece que ela escreveu ontem isso. Então, ela registra aqui a crise do mito na própria linguagem mítica que ela revela. Isso me toca profundamente, porque esse trabalho que nós temos feito, né, que eu faço a convite da Fernanda Carlos Borges, do Mulheres e Mitos, tem procurado dialogar com arte, com poesia, com tudo isso que está aqui. Eu esqueci de dar os avisos, gente. Então, a semana começa cheia. Hoje tem uma surpresa na aula do Pedro Lima Vasconcelos. Dê uma olhada lá. Dora Encontre agora de segunda a sexta às 10h30. Mulheres e Mitos continua às sextas às 17 horas. Se você puder, se inscreva no canal, curta, compartilhe, dê o seu like e nos ajude a construir coletivamente mais assuntos, mas vamos dialogar mais. Embora a gente não faça ao vivo, porque o horário é difícil, às vezes não se consegue conexão, mas nós estamos sempre interagindo pelo chat, pelos comentários, tudo isso nos alegra muito. Então, um beijo grande para cada um de vocês e paz e bem. Paz e bem, gente.